Quando decidimos dar o primeiro passo em direção à luz radiante da verdade de Deus, algo profundo e invisível começa a acontecer. Uma batalha espiritual é desencadeada, mas não é uma luta que se dá com espadas ou escudos. Não estamos falando de um combate físico, mas de uma guerra que acontece nas esferas invisíveis, onde as forças das trevas se abalam ao ver nossa fé crescer e nossa vida alinhada com a vontade divina. Este conflito espiritual não é um evento passageiro. Cada passo que damos em direção a Deus, cada vez que escolhemos viver em sua luz, despertamos reações poderosas no reino das trevas. Muitas vezes, essas forças tentam agir através das pessoas ao nosso redor, tentando enfraquecer nossa fé e fazer com que duvidemos do caminho que estamos seguindo. Mas é importante lembrar, não estamos sozinhos nesta batalha. Padre Mário Sartori frequentemente nos lembra que a luz de Cristo dentro de nós é mais forte do que qualquer escuridão que tente nos rodear. Quando escolhemos caminhar em sua verdade, não estamos apenas fazendo uma escolha pessoal, mas declarando publicamente que Deus habita em nós. Estamos dizendo ao mundo e ao inimigo que, como Cristo, somos mais do que vencedores. Efésio 6:1 a 18, Paulo nos exorta a vestir toda a armadura de Deus, para que possamos resistir aos ataques das forças das trevas. A armadura espiritual não é apenas uma metáfora, é a proteção divina que nos fortalece diante dos desafios e tentações que surgem em nosso caminho. Cada parte da armadura, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade e os pés calçados com a prontidão do Evangelho é essencial para que possamos enfrentar a batalha com confiança e vitória. Portanto, ao dar esse passo na luz de Deus, não devemos nos assustar com as dificuldades que surgem. Em vez disso, devemos nos lembrar de que, ao enfrentar a oposição, estamos simplesmente revelando a força de Cristo em nós, quando as trevas tentam nos silenciar. É porque estamos iluminando um mundo que precisa desesperadamente dessa luz. Lembra-se, querido irmão e irmã, que nossa caminhada na luz não é uma escolha simples, mas uma declaração do poder de Deus em nossa vida. Estamos aqui não para lutar por uma vitória, mas para viver da vitória que já foi conquistada por Cristo na cruz. Ele a vence. E em sua vitória, encontramos nossa força e nossa coragem para seguir em frente. Quando decidimos viver de acordo com a luz de Deus, uma verdade se revela. A resistência será inevitável. Você pode se surpreender ao perceber que aqueles ao seu redor, que antes pareciam neutros ou até amigáveis, começam a demonstrar hostilidade, crítica e até rejeição. Muitas vezes, essa oposição surge de maneira repentina e inesperada, deixando-nos questionando: por que estou sendo tratado dessa forma? O que causei para ser rejeitado? A primeira coisa que precisamos entender é que essa hostilidade não é um reflexo dos nossos erros ou falhas pessoais. Na verdade, é uma batalha espiritual que está sendo travada nos bastidores. Jesus nos lembrou disso em João 1:5, 1:8. Se o mundo vos odeia, saibam que antes de vós me odiou a mim. A hostilidade que enfrentamos, quando decidimos viver pela fé, não é algo pessoal. Ela acontece porque a luz de Cristo em nós colide com a escuridão que outros podem carregar. Padre Mário Sartori nos ensina que a resistência que encontramos é, muitas vezes,
um reflexo do impacto da nossa vida cristã no mundo ao nosso redor. Quando sua vida é um reflexo da luz de Cristo, ela desmascara as áreas escuras e escondidas nos outros. Isso pode ser desconfortável para aqueles que estão acostumados com a escuridão. E por isso, ele reage. O apóstolo Paulo também fala sobre isso em Efésios 5:1 até 13. Quando nos instrui a não ter parte nas obras infrutíferas das trevas, mas antes, condená-las. Lembra-se, querido irmão ou irmã, que essa hostilidade não significa que você esteja falhando em sua caminhada com Cristo. Na verdade, ela é um sinal de que sua vida está tocando a vida das pessoas ao seu redor, iluminando o que antes estava oculto, assim como Jesus, que foi rejeitado, zombado e, finalmente, crucificado. Nós também seremos alvo da oposição, mas, assim como ele, somos chamados a seguir em frente, sem nos desviar. Quando enfrentamos a hostilidade, é importante não cairmos na tentação de reagir com raiva ou ressentimento. Em vez disso, devemos lembrar das palavras de Paulo em Romanos 12, 19, não se vinguem, mas deixem lugar para a ira de Deus, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Nossa resposta à hostilidade não deve ser de retaliação, mas de confiança em Deus, que é justo e fiel para lidar com todas as situações. Jesus, no Sermão da Montanha, nos instrui em Mateus 5:4. 4, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Essa não é uma tarefa fácil, mas é a maneira que Cristo nos ensina a lidar com a oposição. A ou responder com amor. Oração e perdão. Quebramos o poder da escuridão e refletimos a luz de Cristo, que vence o mal com o bem. Quando decidimos caminhar na luz de Deus, não devemos nos esquecer de que estamos em uma batalha espiritual, onde a força das trevas tenta nos desviar a todo custo. No entanto, Deus, em sua sabedoria e amor, nos deu tudo o que precisamos para resistir. Em Efésios 6, 1 a 18, somos instruídos a vestir toda a armadura de Deus, para que possamos nos manter firmes diante dos ataques do inimigo. A armadura espiritual não é apenas uma metáfora, mas uma proteção real e poderosa contra as forças das trevas. A armadura de Deus é composta por várias partes, e cada uma delas tem um propósito fundamental para a nossa vida cristã. O primeiro elemento é o cinto da verdade. Ele nos lembra de que a verdade de Deus deve ser a base de nossa vida. Vivemos em um mundo onde as mentiras e as distorções da verdade estão por toda parte. E é fácil ser tentado a seguir caminhos falsos, mas quando estamos firmados na verdade de Cristo, nada pode nos abalar, como diz Jesus em João 4,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O segundo elemento é a couraça da justiça. Ela nos protege contra as acusações do inimigo, que sempre tenta nos convencer de que somos indignos ou falhos demais para sermos amados por Deus. Mas, ao vestirmos a justiça de Cristo, nossa alma é protegida. Não somos justificados por nossas obras, mas pela obra de Cristo na cruz. Em 2 Coríntios 5:1, lemos: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz são outro componente vital. Isso nos lembra de que nossa missão é levar a paz de Cristo a todos ao nosso redor, não importa os desafios que enfrentamos. Devemos estar sempre prontos para compartilhar o Evangelho com amor e coragem, como nos ensina Romanos 1:6, 1:5, como voa pregarão, se não forem enviados, como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. O escudo da fé é um dos itens mais poderosos da nossa armadura. Ele é capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nossa fé em Deus nos protege, nos dá confiança para enfrentar qualquer adversidade. Em 1 João 5,4, somos lembrados porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A capacete da salvação nos protege contra os ataques à nossa mente e pensamentos. O inimigo tenta nos fazer duvidar da nossa salvação, nos colocar em confusão e medo, mas com o capacete da salvação, temos certeza de que fomos salvos por Cristo e estamos seguros em sua graça. Em 1 Tessalonicenses 5:8, Paulo nos exorta a colocar o capacete da salvação para proteger nossa mente e coração. Finalmente, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa arma ofensiva contra os ataques do inimigo. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele usou as Escrituras para combater cada tentação de Satanás. Da mesma forma, devemos usar a palavra de Deus para resistir às mentiras e manipulações do inimigo. Como diz Hebreus 4:1-2. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Portanto, querido irmão ou irmã, ao vestir a armadura de Deus, você não está apenas se preparando para a batalha, você está se revestindo do poder de Deus para permanecer firme. Não importa o que o inimigo lance contra você, com a armadura de Deus, você estará protegido e fortalecido. Lembre-se de que a vitória já foi conquistada por Cristo. Nossa missão é simplesmente permanecer firmes, sabendo que a batalha pertence ao Senhor. Uma das realidades mais poderosas de viver na luz de Deus é o impacto que ela tem sobre aqueles ao nosso redor. Quando você escolhe seguir a Cristo e viver em sua verdade, sua vida começa a refletir a luz que Ele colocou em você. E, eleitor, como sabemos, a luz sempre revela o que está oculto nas sombras. Isso, muitas vezes, causa desconforto nos outros, especialmente em pessoas que preferem permanecer nas trevas. Você pode ter notado que, ao se aproximar de Deus e viver de acordo com seus princípios, certas pessoas em sua vida começam a reagir de forma estranha. Elas podem, de repente, demonstrar desconforto ou até hostilidade em relação a você. Esse comportamento não tem a ver com você pessoalmente, mas com o impacto espiritual da luz que você está irradiando. Sua presença, quando firmada em Cristo, desafia o que está oculto no coração de muitas pessoas. Sua vida começa a expor aquilo que elas prefeririam esconder. Padre Mario Sartori, em seus ensinamentos, nos lembra de que a luz de Cristo em nós tem o poder de desmascarar a escuridão ao nosso redor. Em Efésios 5, 1-3, somos exortados a não ter parte nas obras infrutíferas das trevas, mas antes condená-las. Isso significa que, ao viver em Cristo,
Sua vida em si mesma já está expondo as mentiras e as falácias que o mundo tenta esconder. Esse processo de revelação não é fácil, especialmente porque, muitas vezes, aqueles que se veem desafiados pela luz que refletimos podem reagir com hostilidade. Isso é algo que experimentamos ao longo da história. Desde Jesus até os primeiros cristãos, Jesus, em sua vida, foi uma luz brilhante que desmascarou a hipocrisia dos fariseus, levando-os a rejeitar sua mensagem. Ele mesmo disse em João 3,20: pois todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam repreendidas. Você pode se perguntar, por que estou enfrentando resistência ou rejeição por viver de acordo com os princípios de Deus? O que estou fazendo de errado? A resposta é simples: você não está fazendo nada errado. O que está acontecendo é que sua vida está refletindo a verdade de Deus. E essa verdade confronta as realidades que muitos preferem ignorar. Mas isso é uma grande oportunidade para glorificar a Deus. Não se desanime. Querido irmão ou irmã, quando você enfrentar resistência ou até hostilidade, lembre-se de que a luz de Cristo em você está fazendo exatamente o que foi projetada para fazer revelar o que está escondido, trazer à tona a verdade e chamar as pessoas ao arrependimento e à transformação. Como cristãos, somos chamados a ser luz no mundo, não para agradar aos outros, mas para glorificar a Deus. Quando você reflete a luz de Cristo, você está fazendo exatamente isso, cumprindo o propósito divino de iluminar as trevas. Em Mateus 5:4-16, Jesus nos diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Da mesma forma, brilhe a sua luz diante dos outros, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Isso significa ao viver em sua luz, você está sendo uma testemunha do poder transformador de Deus para aqueles ao seu redor. Não importa quão difícil seja, a luz que você carrega é mais forte do que qualquer escuridão. Portanto, continue a brilhar. Quando a oposição surgir, não se desanime, pois a luz de Cristo dentro de você está cumprindo sua missão de revelar a verdade. Mesmo que isso cause desconforto, sua presença é um testemunho vivo de que a luz de Deus pode iluminar até as áreas mais escuras da vida humana. Quando escolhemos viver pela luz de Deus, enfrentamos muitas vezes uma reação que pode ser desconcertante à hostilidade. A princípio, podemos nos perguntar o motivo de tanto antagonismo, pois estamos apenas tentando viver de maneira fiel e honrosa. Mas é importante entender que a hostilidade que enfrentamos não é um reflexo das nossas falhas ou imperfeições pessoais. Ao contrário, ela é um reflexo da luz de Cristo em nós, que confronta as trevas que ainda existem no coração de muitas pessoas. Padre Mário Sartori nos ensina que essa resistência que encontramos no caminho da fé é, na verdade, um sinal de que estamos vivendo de forma eficaz como filhos de Deus. A oposição que enfrentamos não deve nos desanimar, mas deve ser vista como uma confirmação de que estamos cumprindo o propósito divino em nossas vidas. Quando a luz de Cristo brilha em nós, ela incomoda as trevas que existem ao nosso redor. Esse confronto espiritual é inevitável, mas também é uma oportunidade para mostrar a força da nossa fé. Em 1 João 3:1-3, lemos: não se admire, irmãos, se o mundo vos odeia. A hostilidade não vem porque estamos fazendo algo errado,
mas porque a nossa vida está desafiando as normas e os valores do mundo que rejeitam a verdade de Deus. Jesus nos alertou sobre isso em João 1,5, 1,9. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que seria seu, mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Quando enfrentamos essa oposição, é importante não cairmos na tentação de nos sentirmos culpados ou rejeitados. A hostilidade que recebemos por viver em Cristo é uma confirmação de que estamos no caminho certo. Muitas vezes, ela é uma reação das forças espirituais que trabalham através das pessoas ao nosso redor. Essas forças não podem suportar a luz de Cristo e tentam nos silenciar ou nos desviar. Devemos nos lembrar também de que a nossa luta não é contra carne e sangue, como nos ensina Efésios 6, 1, 2. A batalha espiritual. Quando as pessoas ao nosso redor se tornam hostis, é importante reconhecer que há uma luta invisível acontecendo. O inimigo está tentando nos desacreditar e fazer com que desistamos, mas Deus nos chama a permanecer firmes. Em vez de reagir com raiva ou frustração, devemos responder com paciência e confiança em Deus. Como Paulo nos ensina em Romanos 12, 19, Nilton, não vos vingueis, mas deixai lugar para a ira de Deus. Porque está escrito, a mim pertence a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. A nossa resposta deve ser de confiança em que Deus é justo e que Ele cuidará de nós. Nossa fé e perseverança em meio à oposição são um testemunho de que estamos andando no caminho da verdade. Portanto, querido irmão ou irmã, quando a hostilidade surgir, não se desanime. Não é um reflexo das suas falhas, mas um sinal de que a luz de Cristo está brilhando através de você. Em vez de se sentir derrotado, use essa resistência como uma oportunidade para fortalecer sua fé e confiar ainda mais em Deus. Ele é fiel para nos guardar e nos proteger enquanto seguimos em frente. Confiantes de que a vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. Viver pela luz de Deus nos coloca num caminho de constante discernimento, onde precisamos estar atentos às influências externas que tentam desviar nossa fé. O inimigo, astuto como sempre. Sabe que uma maneira eficaz de nos enfraquecer espiritualmente não é necessariamente por meio de ataques diretos, mas por meio de sutis distorções da verdade. Manipulações e influências disfarçadas de boas intenções. Essas influências podem vir de amigos, familiares ou até mesmo de pessoas que aparentemente têm nossas melhores intenções em mente. Mas devemos lembrar que nem toda palavra e conselho que recebemos é guiado por Deus. Padre Mário Sartori enfatiza que o cristão deve ser vigilante, sempre atento às sutis tentações que se disfarçam como boas oportunidades ou conselhos amorosos. O inimigo muitas vezes se disfarça de anjo de luz, tentando nos desviar do propósito de Deus em nossas vidas. Em 2 Coríntios 1:4, Paulo nos avisa, e não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. É essencial, então, que cultivemos uma mente e coração em sintonia com a palavra de Deus. Quando nos distanciamos das Escrituras, corremos o risco de ser influenciados por mensagens que não refletem a verdade de Deus. A palavra de Deus é a nossa bússola, e só ela tem o poder de nos manter no caminho da verdade. Em 1 João 4:1, somos orientados, amados, não creiam em todo espírito, mas provém os espíritos, se são de Deus. Ao longo de nossa jornada, podemos ser tentados a seguir caminhos que parecem fáceis ou atraentes, mas que, na verdade,
nos afastam de Deus. Isso pode ocorrer de maneira muito sutil. Por exemplo, uma oportunidade de trabalho que parece boa, mas que vai contra nossos valores cristãos. Ou um conselho de alguém que diz ser para o nosso bem, mas que nos afasta do caminho de justiça. Essas pequenas concessões podem nos levar a comprometer nossa fé, fazendo-nos acreditar que Deus não se importa com as pequenas coisas. Em momentos como esses, precisamos de discernimento espiritual. A oração e o estudo da palavra são as ferramentas que Deus nos deu para reconhecer as influências malignas ao nosso redor. Quando nos deparamos com tais desafios, devemos pedir a Deus sabedoria, como nos ensina Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. Além disso, não devemos temer nos afastar de situações ou pessoas que nos conduzam para longe de Deus. Jesus nos ensinou em Mateus 7,5 a estarmos atentos aos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Isso se aplica a todas as situações em que alguém ou algo tenta nos desviar da vontade de Deus. Portanto, querido irmão ou irmã, não subestime o poder das influências externas. Elas podem parecer pequenas, mas têm o potencial de afastá-lo do propósito de Deus em sua vida. Mantenha-se firme na palavra, confiante de que Deus lhe dará discernimento para perceber quando está sendo influenciado de maneira negativa. A proteção divina está à sua disposição. E, ao se manter vigilante, você poderá superar qualquer desafio que surgir em seu caminho. Quando estamos sendo desafiados pela hostilidade ou pelas dificuldades da vida, a reação natural muitas vezes é de luta, de querer resolver as coisas imediatamente, ou de reagir com raiva. No entanto, como cristãos, somos chamados a uma resposta diferente, uma resposta de quietude e confiança em Deus. Em vez de sucumbir ao impulso de defender-nos ou reagir, devemos buscar a paz que vem do Senhor e confiar que Ele está no controle de todas as situações. Padre Mário Sartori nos ensina que a quietude diante de Deus não é uma passividade, mas uma força espiritual que nos permite refletir a paz de Cristo em meio ao caos. Diz-as em Mateus 1, 8 a 29. Nos convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Quando enfrentamos a adversidade, a tentação é querer tomar as rédeas da situação e agir de acordo com nossos próprios instintos. No entanto, a resposta cristã é diferente. Em vez de tomar o controle, devemos entregar tudo a Deus, confiando que Ele nos guiará e nos dará sabedoria para agir no momento certo. Isso não significa ficar inativo, mas agir com sabedoria, tranquilidade e discernimento, sabendo que Deus está conosco. Em Salmos 4:6, 1:0, somos lembrados, aquietai-vos. E saber que isso deu. Esse versículo nos ensina que em momentos de tribulação, a primeira coisa que precisamos fazer é nos aquietar e lembrar que Deus está no controle. Ele é a nossa fortaleza e refúgio, sempre presente para nos ajudar quando precisamos. O mundo ao nosso redor frequentemente nos empurra para agir rapidamente,
para resolver problemas de forma instantânea e para nos defender. Mas a resposta de Deus é diferente. Ele nos chama a confiar nele e a buscar sua orientação em oração. Em vez de nos apressarmos em agir, devemos primeiro buscar sua vontade e paz. E agir a partir dessa paz. Em Filipenses 4, 6-7, Paulo nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando escolhemos a quietude e a oração, encontramos a paz que nos fortalece para enfrentar qualquer situação, sabendo que Deus cuida de nós. Portanto, querido irmão ou irmã, quando a pressão e a oposição surgirem, em vez de reagir precipitadamente, busque a quietude diante de Deus. Ele dará a você a sabedoria e a força para agir com calma e confiança, sabendo que, em todos os momentos, Ele está no controle e é a nossa verdadeira fonte de paz. Em nossa caminhada de fé, a palavra de Deus se revela como a arma mais poderosa que temos contra as mentiras e enganos do inimigo. Em Efésios 6:7, Paulo nos ensina a tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa espada não é apenas uma metáfora, mas uma ferramenta real que nos capacita a resistir às tentações e às ciladas do mal. A palavra de Deus é a verdade que nos protege, nos fortalece e nos orienta em todas as circunstâncias da vida. Padre Mário Sartori nos lembra que, quando somos confrontados com as mentiras e manipulações do inimigo, a única resposta verdadeira é a palavra de Deus. Shotonash. Como vimos nas tentações de Jesus no deserto, tenta distorcer a verdade e nos enganar com meias verdades e promessas vazias. Porém, quando conhecemos a palavra de Deus e a temos em nossos corações, podemos discernir as mentiras e responder com a verdade que nos liberta. Em Mateus 4, 1-11, vemos como Jesus usou a palavra de Deus como sua principal defesa contra as tentações de Satanás, quando o inimigo tentou distorcer as Escrituras. Jesus respondeu: com a verdade da palavra está escrito. Cada vez que Satanás tentava manipular a situação, Jesus usava a palavra de Deus para cortar a mentira e restabelecer a verdade. Ele nos deixou o exemplo perfeito de como devemos usar as Escrituras para combater o mal. A palavra de Deus é viva e eficaz. Como nos ensina Hebreus 4, 1-2. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando estamos imersos na palavra de Deus, ela tem o poder de nos transformar, de nos purificar e de nos capacitar a viver de acordo com a vontade de Deus. Em momentos de dúvida, ou quando somos atacados pelas mentiras do inimigo, devemos nos lembrar de que a palavra de Deus é a nossa defesa. Quando a tentação surgir ou quando a confusão tentar tomar conta de nossa mente, devemos recitar as Escrituras e lembrar das promessas de Deus para nós. A palavra de Deus é um escudo contra o medo, a ansiedade e o engano. E é por meio dela que encontramos a força para permanecer firmes na fé. Em 1 João 2, 1-4. Lemos
eu vos escrevi, jovens, porque sou forte, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. A palavra de Deus em nossos corações nos dá força e nos ajuda a vencer o mal. É ela que nos mantém firmes. Mesmo quando o inimigo tenta nos derrubar com suas mentiras e distrações. Portanto, querido irmão ou irmã, não subestime o poder da palavra de Deus. Ela é a espada que cortará toda mentira, a luz que iluminará o caminho em meio à escuridão, e a verdade que nos protegerá contra os ataques do inimigo. Mantenha a palavra de Deus em seu coração. Estude-a, medite nela e use-a como sua defesa todos os dias, em nossa caminhada de fé. Uma das táticas mais sutis do inimigo é tentar enganar nosso coração e nossa mente. Muitas vezes, ele tenta nos convencer de que a dúvida e a confusão são naturais, que não podemos confiar plenamente em Deus, ou até mesmo que a verdade de Deus não se aplica às nossas vidas. Esse engano pode vir de muitas formas. Uma ideia distorcida sobre nós mesmos, sobre nossa identidade em Cristo, ou sobre as circunstâncias que enfrentamos. Por isso, é essencial que guardemos nosso coração e nossos pensamentos, sempre buscando a verdade de Deus. Padre Mário Sartori nos ensina que o inimigo muitas vezes trabalha de maneira silenciosa, criando pequenas dúvidas em nossos corações. Ele nos sussurra mentiras que parecem inofensivas, mas que, aos poucos, podem nos desviar do caminho da verdade. Mas a palavra de Deus nos exorta a guardar o coração, pois ele é a fonte da vida. Como está escrito em Provérbios 4, 2, 3. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É importante entender que a dúvida e a confusão não vem de Deus. Como Paulo nos ensina em 1 Coríntios 1, 4, 3, 3. Porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Quando nos sentimos inseguros ou confusos, devemos parar e questionar de onde vem esse sentimento, se ele não está alinhado com a paz de Deus. Então sabemos que ele não vem de Deus. Quando o inimigo semeia dúvidas em nossa mente, ele tenta distorcer a realidade de quem somos em Cristo. Ele nos faz duvidar de nossa identidade, dizendo que não somos dignos do amor de Deus, ou que nossas falhas nos afastam da sua graça. Porém, a verdade de Deus, que encontramos em sua palavra, nos lembra de quem realmente somos. Em 1 João 4, 4, somos afirmados filhinhos. Vós sois de Deus, e já os vencestes, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Nossa identidade está em Cristo, e nada pode mudar isso. Além disso, a palavra de Deus nos ensina a resistir ao inimigo e não deixar que ele nos engane com mentiras. Em Tiago, somos instruídos, sujeitai-vos ou a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A resistência ao engano começa com nossa sujeição a Deus e a sua verdade. Quando nos firmamos na verdade de Deus, o inimigo não tem poder sobre nós. Por isso, querido irmão ou irmã, não permita que as mentiras do inimigo confundam sua mente e seu coração. Quando a dúvida surgir, volte-se para a palavra de Deus e para a verdade que Ele revelou sobre sua vida. Não aceite nada menos do que a verdade de Deus sobre quem você é e o que Ele fez por você. Ele o ama profundamente.
E a sua graça é suficiente para cobrir todas as suas falhas. Em momentos de confusão, lembre-se sempre de que Deus não é um Deus de confusão, mas de paz. Sua palavra é clara e verdadeira. E é nela que devemos buscar refúgio quando nos mantemos firmes na verdade de Deus. Somos capacitados a resistir aos enganos do inimigo e a caminhar em vitória. A vida cristã é uma jornada de fé. E em muitos momentos, a verdadeira prova dessa fé se dá em meio às dificuldades e desafios. Quando somos confrontados com a adversidade, a tentação de abandonar o caminho ou de duvidar de nossas escolhas pode ser grande. No entanto, é exatamente nessas horas que somos chamados a permanecer firmes na fé, confiantes de que Deus é fiel e que Ele não nos abandona. Padre Mário Sartori nos ensina que a fé verdadeira não é uma fé que se abala diante das dificuldades, mas uma fé que se fortalece a cada desafio. Em 2 Coríntios 5:7, Paulo nos lembra: pois andamos por fé e não por vista. Isso significa que nossa confiança não deve depender das circunstâncias ao nosso redor, mas da certeza de que Deus está no controle e que suas promessas são fiéis e verdadeiras. Muitas vezes, a fé é testada de maneira que nos faz questionar o nosso caminhar. A dor, a perda, os desafios financeiros ou relacionamentos quebrados podem nos fazer sentir que Deus nos abandonou ou que nossa fé é insuficiente. Mas a verdade é que, quanto mais nos firmamos em Deus, durante esses períodos, menos a fé refinada, como nos ensina Tiago 1:3-4, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança deve ter uma ação perfeita, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. A perseverança é a chave para mantermos nossa fé forte e inabalável, mesmo nos momentos em que as circunstâncias parecem opostas à nossa esperança. Devemos lembrar que Deus está trabalhando em nós, refinando o nosso caráter e fortalecendo nossa confiança nele. Cada luta que enfrentamos é uma oportunidade para crescer em fé e para testemunhar da fidelidade de Deus. Emma, Hebreus, 1:2-3. Somos encorajados. Guardemos firme a profissão da nossa esperança, sem vacilar, pois fiel é o que prometeu. Isso nos lembra que nossa esperança não está em nós mesmos ou em nossas habilidades, mas na fidelidade de Deus. Ele é quem nos sustenta e nos dá a força para continuar. A fé não é algo que possuímos de forma passiva, mas algo que devemos cultivar ativamente, mantendo nossa confiança em Deus em todas as circunstâncias. Quando a dúvida e a tentação surgirem, devemos nos voltar para as promessas de Deus e lembrar que Ele nunca falha, como está escrito em Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Portanto, querido irmão ou irmã, quando as dificuldades surgirem, permaneça firme na fé. Não permita que as circunstâncias atuais abalem sua confiança em Deus. Lembre-se de que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. E que a nossa fé, quando bem fundamentada, nos dá força para superar qualquer obstáculo. Em Cristo, somos mais do que vencedores em nossa jornada cristã. Enfrentamos momentos de grande dificuldade, momentos em que parece que tudo está contra nós. Pode ser a luta contra um problema de saúde, um desafio financeiro,
ou até mesmo a dor emocional da perda ou da rejeição. Esses momentos podem ser difíceis e muitas vezes parecem intermináveis. No entanto, a Bíblia nos ensina que a perseverança é fundamental para vencer qualquer dificuldade que surgirmos em nossa caminhada. Padre Mário Sartori nos ensina que a perseverança não significa simplesmente suportar passivamente as dificuldades, mas agir com fé e confiança em Deus, independentemente do que estamos enfrentando. A perseverança é uma força interior que nos permite seguir em frente, mesmo quando os ventos contrários parecem mais fortes. Em Romanos 5, 3-4, Paulo nos lembra que a tribulação produz a perseverança. E a perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. Isso significa que, através das dificuldades, Deus está moldando o nosso caráter, nos preparando para coisas maiores. Perseverar não significa que não sentiremos dor ou tristeza, mas que, em meio à dor, mantemos a confiança em Deus, sabendo que Ele está conosco em todas as situações. Em 2 Coríntios 4, 8-9, Paulo fala sobre a resiliência que vem de Deus. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essas palavras são um lembrete de que, por mais difíceis que as coisas se tornem, Deus está sempre conosco, nos sustentando e nos capacitando a seguir em frente. A perseverança é uma virtude que nos torna mais fortes e mais confiantes no poder de Deus. Ela nos ensina a esperar pacientemente no Senhor. Como está escrito em Tiago 5, 7-8, 7. Irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, vede como o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até receber as primeiras e as últimas chuvas. Assim como o lavrador espera o fruto da terra com paciência, nós também devemos esperar pela ação de Deus em nossas vidas, sabendo que Ele trabalha em nossos corações, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Deus nunca nos abandona. E a perseverança em sua vontade nos traz paz e confiança, mesmo quando não entendemos as razões pelas quais estamos passando por dificuldades. Podemos confiar que Ele tem um plano maior para nossas vidas. Em Romanos 8, 2-8, somos assegurados, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, querido irmão ou irmã, quando você enfrentar dificuldades, não desista. Lembre-se de que a perseverança em Cristo é a chave para superar qualquer obstáculo. Continue confiando em Deus. Mesmo quando a situação parecer sem esperança, Deus está trabalhando em você e através de você. E Ele tem uma vitória preparada para aqueles que perseveram até o fim. Em nossa caminhada cristã, somos chamados a amar como Cristo amou. Esse amor não é apenas um sentimento, mas uma escolha diária de servir. Perdoar e agir em favor dos outros, especialmente daqueles que nos opõem. A verdadeira fé se reflete na maneira como amamos e tratamos os outros, mesmo quando isso exige sacrifício e coragem. Deus nos chama a amar não apenas os que nos amam, mas também aqueles que nos rejeitam e até nos atacam. Padre Mário Sartori nos ensina que o amor cristão vai além da tolerância passiva. O amor que Cristo demonstra é ativo, é um amor que busca o bem do outro,
mesmo quando isso nos custa. É Mateus 5:4. Jesus nos desafia: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso significa que, como discípulos de Cristo, somos chamados a responder com amor, até nas situações mais difíceis. O amor cristão não é condicionado às ações dos outros, mas é um reflexo do amor incondicional de Deus por nós. Esse amor, porém, não significa concordar com o pecado ou com o comportamento errado dos outros. Em 1 Coríntios 1:3, Paulo nos ensina que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor verdadeiro não é cego ou permissivo em relação ao mal. Ele se baseia na verdade de Deus e busca sempre a transformação do coração humano. Quando amamos de verdade, somos guiados pela sabedoria de Deus para corrigir, guiar e até confrontar, mas sempre com a intenção de restaurar e edificar. A compaixão é outra característica fundamental desse amor. Ela nos move a sentir o sofrimento do outro e a agir para aliviar essa dor, como Jesus nos ensinou em Mateus 9:3, 6. Vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor. Jesus se compadeceu das pessoas e agiu em resposta a esse sofrimento, curando, ensinando e oferecendo esperança. Esse mesmo coração compassivo é o que Deus deseja que tenhamos uns pelos outros. Quando vemos alguém em necessidade, nossa primeira resposta deve ser a compaixão e não o julgamento ou a indiferença. Em João 5:3, Jesus nos diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. O amor que Cristo nos mostrou é o amor sacrificial, aquele que não mede esforços, nem calcula os custos. É um amor que está disposto a ir além de si mesmo, a dar tudo para o bem do outro. Quando vivemos esse amor, somos testemunhas do Evangelho, pois mostramos ao mundo que o amor de Deus não tem limites. A verdadeira fé, portanto, se reflete em como amamos os outros, em como respondemos à hostilidade e ao sofrimento, e em como buscamos sempre a reconciliação e a paz. Efésios 4:3, Paulo nos exorta: sede bondosos uns para com os outros, misericordiosos, perdoando-vos mutuamente, como também Deus vos perdoou em Cristo. O perdão é uma das expressões mais poderosas desse amor. Quando perdoamos, seguimos o exemplo de Cristo, que nos perdoou e nos amou, apesar das nossas falhas. Portanto, querido irmão ou irmã, em cada situação de conflito ou desafio, escolha amar com a verdade e compaixão. Lembre-se de que o amor cristão não é passivo ou permissivo, mas é ativo e busca a restauração. Como Jesus nos ensinou, o amor é a chave para transformar o mundo ao nosso redor. E é através do amor que cumprimos o propósito de Deus em nossas vidas. Muitas vezes, na vida cristã, buscamos grandes feitos, respostas rápidas ou vitórias visíveis. Contudo, a verdadeira vitória não está sempre nas grandes conquistas externas, mas na simplicidade de seguir a Deus com fidelidade no dia a dia. Deus nos ensina que a vitória espiritual é, muitas vezes, encontrada nas pequenas escolhas que fazemos em obediência a Ele, nas atitudes de humildade, amor e perseverança
que demonstramos em nossas vidas diárias. Padre Mário Sartori nos lembra que a vida cristã não é sobre fazer algo grandioso de uma vez, mas sobre ser fiel em cada momento, em cada escolha, mesmo que pareça simples ou pequeno. Jesus, em sua vida na terra, nos deu um exemplo claro de como a verdadeira grandeza está na humildade e no serviço aos outros. Ele disse em Mateus 2, 3, 1 até 12, o maior entre vocês será o que serve aos outros. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Deus não nos chama para uma vida de busca incessante por reconhecimento ou glória, mas para uma vida de serviço silencioso, sem esperar recompensas terrenas. Em Lucas 1:7, 1:0, Jesus nos lembra, assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Essa atitude de humildade é o que Deus valoriza, não é a grandiosidade das nossas ações, mas a fidelidade em ser seu servo e fazer sua vontade, a vitória. Portanto, é muitas vezes mais simples do que imaginamos. Não é algo que conquistamos por força própria ou por meios grandiosos, mas algo que é dado a nós pela graça de Deus quando permanecemos firmes e fiéis a Ele, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Em 1 Coríntios 1, 5, 5, 7, Paulo nos lembra, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. Nossa parte é permanecer em Cristo, confiando que Ele nos capacita a viver de acordo com sua vontade. Cada pequeno passo de fé, cada ato de obediência é uma vitória em si mesmo. Não precisamos de grandes gestos ou reconhecimento para saber que estamos no caminho de Deus. Em vez disso, devemos nos concentrar em viver com integridade e fidelidade, fazendo o bem em todas as circunstâncias. Em Colossenses 3, 2, 3, Paulo nos ensina: tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para os homens. Deus observa nossas ações com olhos de amor e compaixão, e Ele vê os pequenos gestos de fé como vitórias reais. Em Mateus 2, 5, 2, 1, Ele diz: bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A fidelidade nas pequenas coisas. A obediência no cotidiano é o que nos leva a experimentar a verdadeira vitória espiritual. Não importa o quanto o mundo valorize ou reconheça nossos feitos, Deus sabe o que fazemos em secreto e nos recompensará segundo sua vontade. Portanto, querido irmão ou irmã, não se desanime se as vitórias que você busca não forem grandes ou visíveis. Cada ato de obediência e cada momento de fé são uma vitória aos olhos de Deus. Continue fiel, continue servindo com humildade e lembre-se de que a verdadeira vitória é encontrada na simplicidade de viver para Cristo em todas as coisas. Uma das estratégias mais poderosas do inimigo é semear a divisão entre os cristãos. O inimigo sabe que, quando estamos divididos, ficamos vulneráveis. A unidade é uma das maiores forças que temos como corpo de Cristo. Jesus, em sua oração, pediu a Deus que seus discípulos fossem um, assim como Ele é um com o Pai. Ele sabia que a unidade seria um testemunho poderoso para o mundo. Em João 1:7, 2:1. Ele ora para que todos sejam um, como tu
ó Pai, estás em mim e eu em ti. Que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Padre Mário Sartori nos ensina que a unidade não significa uniformidade, mas a harmonia que vem do Espírito Santo, como o corpo de Cristo. Somos diferentes em dons, habilidades e perspectivas, mas todos esses elementos devem trabalhar juntos para o bem comum. Em 1 Coríntios 1:2 hasta 14, Paulo usa a metáfora do corpo para explicar como a unidade funciona na igreja. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo. Cada cristão tem um papel único, mas todos devem trabalhar juntos em harmonia para edificar o reino de Deus. A unidade cristã não é fácil, especialmente num mundo cheio de divisões e desentendimentos. No entanto, a Bíblia nos instrui a fazer todo o esforço possível para manter a unidade. Em Efésios 4:3, Paulo nos exorta: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso implica que a unidade exige esforço. Não é algo que aconteça automaticamente, mas algo que devemos ativamente buscar, praticando o perdão, a paciência e o amor mútuo. Jesus também nos ensina. E Mateus 1:8, 5 a 17, que devemos lidar com as divisões e conflitos de maneira direta e amorosa, buscando sempre a reconciliação. Quando houver disputas ou tensões, devemos procurar resolver os problemas com humildade, de modo que a paz prevaleça. Se o seu irmão pecar contra você, vá reprovê-lo, mas faça-o com o objetivo de restaurar o relacionamento. Jesus nos ensina: a unidade não é apenas benéfica para a igreja, ela também serve como um testemunho para o mundo de que Deus é real e vive em nós. Em João 3:5, Jesus diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O mundo verá Cristo em nós, quando formos capazes de viver em unidade, mesmo em meio às nossas diferenças. Em um mundo onde o individualismo é exaltado, a unidade entre os cristãos é uma luz brilhante que reflete o amor e o poder de Deus. Padre Mário Sartori lembra que a unidade não é algo que podemos criar por nossos próprios esforços, mas é o resultado do Espírito Santo trabalhando em nós. Quando buscamos o Espírito, Ele nos une, nos ajuda a perdoar e a superar os obstáculos que poderiam dividir a igreja. Portanto, querido irmão ou irmã, não subestime o poder da unidade. Trabalhe para manter a paz e a harmonia dentro da igreja, perdoando, amando e servindo uns aos outros. A unidade é uma força poderosa e é através dela que podemos cumprir plenamente o propósito de Deus para a sua igreja. Quando estamos unidos, nada pode nos parar, porque somos um só corpo em Cristo Jesus.